É o que eu digo, ninguém reclama, não vejo manifes nenhumas contra esta verdadeira loucura. Só as vejo por parte dos ociosos, do subsídio dependentes, de mulheres voluptuosas com barba imensa, como são as fotografias. Portanto, é todo este género de gente, não vou adjetivar, que vem para as ruas gritar, com o apoio, claro, das manas Mortágua. Vem exigir casas de borla. Não vejo ninguém exigir o abaixamento da prestação, porque simplesmente não se consegue pagar. Meus caros, vivam uma breve resenha do que se passou nos últimos dias, se bem que eu não posso ir muito ao fundo, porque senão cortam-me o produto, o vídeo, portanto não posso falar naquilo que aconteceu lá naquela outra organização ismaeli, não posso falar nisso, mas vou tentar dar a volta, a ver se consigo passar a mensagem que eu penso que nem precisa de ser passada, já toda a gente percebeu o que é que se ali passou. Apesar da comunicação social vir dizer o contrário, logo na mesma hora, vir dizer que não havia problema nenhum, coitado do rapaz e tal, mas já percebemos todos que não é coitado nenhum, porque levava uma faca para perpetrar aquilo que perpetrou. Começamos com promessas falsas na habitação. Costa já percebeu a recada que fez, já recuou em tudo e in extremis, em desespero, vai dizer calma, que isto vai chegar a muito pouca gente. São só 10 ou 11 mil habitações que estão em risco de serem ocupadas, portanto é muito pouca gente. Costa, se é muito pouca gente, se tu realmente precisas de 730 mil e só vais encontrar 11 mil, então isso quer dizer que foi mais um falhanço da tua parte. É que tu já não sabes o que é que has de dizer ao povo. Primeiro ia resolver os problemas da habitação ocupando as casas todas que estavam devolutas. Agora percebeu que não consegue fazer isso, não pode fazer isso, tem o povo todo contra ele e, portanto, vem dizer que são só 11 mil. Bem, se só são 11 mil, não resolve problema nenhum. Portanto, matou-se ele próprio. A montanha, como digo, não pariu um rato, pariu zero. É que ninguém vai ganhar rigorosamente nada com isto, nem aqueles ocupas da manifestação de sábado que desataram a pancada nos polícias, mas disso vamos falar já a seguir. Cá está o tal triste caso que eu não posso, enfim, esmiuçar muito, porque senão cortam-me isto. Costa diz que não pode ter sol na eira e chuva no nabeiro. A bela identificação com os 2,7 milhões de nabos que o elegeram. Realmente há aqui um grande nabeiro, mas cada vez ele é menor. Aconteceu também que há décadas que não tínhamos tantas agressões sexuais, violações, como hoje. É urgente combatê-las, mas o Partido Socialista acha que não, que está tudo bem, que não há problema nenhum. As próprias mulheres do Partido Socialista parece que vivem noutro planeta que não é este, portanto elas não dão conta destas agressões, destas violações. Não lhes calhou a elas ainda, felizmente. Havia um casal que escravizava seres humanos há 23 anos em Castelo Branco. 23 anos. Uma moça estava lá desde os 16 anos, estava lá há 23 anos, foi descoberta agora. O que eu pergunto é, onde é que está a fiscalização? Que raio de Estado de Direito é este? E ao contrário do que nos dizem a toda a hora, em todo instante, em todas as televisões, as autoridades estão de olho nas mesquitas. Nos funerais de ontem e de anteontem, o reforço policial foi imenso. Na própria associação ismaeli, há polícia que nunca mais acaba. Portanto, ao contrário do que nos dizem que ali não há terrorismo nenhum, a verdade é que o Ministério Público mandou investigar, mandou proteger, porque pode haver mais. Se não houvesse problema nenhum, não estava lá polícia nenhuma. E aquilo está cheio de polícias, por algum motivo é. Fazem de nós parvos todos os dias, mas acontece que nós não somos assim tão parvos. A CEO da TAP alega o que eu tinha previsto e que está aqui no meu Facebook, já há mais de um mês, que foi o Governo quem decidiu a indemnização. E, portanto, o próprio Governo não se pode queixar dela, e menos, o Governo não tem poder para destituir a CEO. Quem tem a Assembleia Geral que ainda não foi marcada sequer. Portanto, tudo o que nos disse Medina, sem R, e Galamba do Lítio são completamente falsidades. Tudo mentira. Tudo o que nos dizem nas televisões, com aqueles púlpitos, não é? Agora, requisitaram um serviço de 15 boys para estarem a falar nos púlpitos, como acontece nos países desenvolvidos. Até parece um país desenvolvido com aqueles púlpitos, mas é só aí, é só nos púlpitos que nós parecemos desenvolvidos, de resto não. E então, Galamba do Lítio
e Medina sem R vieram dizer que a CEO estava despedida e, portanto, que ela que era a culpada de tudo, um bode expiatório, não é? E tal. Mas é tudo mentira. A CEO não vai aceitar, como eu sempre disse, vai meter isto tudo em tribunal e vai ganhar. E depois vamos ver o que é que vai acontecer, tanto com a CEO como com a própria Alexandra Reis, porque se o ato de despedimento ou do despedimento próprio dela ou despedimento forçado, se esse ato foi considerado ilegal, e foi pela Inspeção das Finanças, se bem que aquela Inspeção das Finanças é um bocado complicada, mas se foi considerado ilegal, então ela ainda continua a trabalhar na TAP. Ou seja, está aqui um imbróglio, está aqui um 31 que é um nó que ninguém consegue desatar. Vamos ver como é que eles vão resolver isto, mas para já a CEO não aceita e, portanto, vai meter o Estado em tribunal, e de cada vez que o Estado português é colocado em tribunal, ele perde. Portanto, já sabemos o que é que vai acontecer e vamos ver como é que isto vai acabar. A mulher vai receber milhões de subsídios, de indemnizações, e quem vai pagar, imaginem lá quem é. Temos aqui o Capitão Iglo, que vai acusar o navio Mondego de insubordinação, mesmo depois dele ter afundado e ele está numa barrica. Este matou-se também, politicamente. Pedro Nuno Maserati também tinha mentido, por isso ele se demitiu. Com quantos dentes tinha na boca? Nos Estados Unidos ou em qualquer país civilizado ele seria imediatamente preso, uma vez que foi ele que acordou a indemnização, aceitou a indemnização e depois atirou as culpas para a para a CEO. Bem, mas de qualquer maneira ele, como viu a recada em que estava metido, saiu logo fora e demitiu-se ele e o secretário de Estado, porque eles sabiam bem o que é que viria por aí. E atenção, que isto continua a ser a ponta do iceberg. Ainda vai cair muito mais gente e muitos mais ministros. Eu digo mesmo, vai cair o governo dentro de poucos meses por causa do problema da Alexandra Gate. Eles bem quiseram calá-la com os 500 mil, mas não conseguiram. Portanto, Medina e PN Maserati mataram-se, quiseram esconder-se atrás da CEO francesa, mas quem vai para a rua são os dois. Um já foi e o outro vai a seguir. O que eu pergunto agora é se os únicos ferimentos daquele tipo, que não posso dizer sequer o nome que está escrito, são na perna, na anca, porque é que ele ainda não foi ouvido? Ele pode falar. Estão à espera que lhe aconteça alguma coisa, estão à espera que ele desapareça fisicamente, estão à espera que ele desapareça por uma janela e nunca mais ninguém o veja? É que o homem que fez aquilo às mulheres saiu de casa preparado para fazer o assunto, como diz esta notícia do Correio da Manhã. Um surto psicótico momentâneo que acabou de receber uma chamada, mas tinha preparado a coisa ao pormenor, trazendo consigo uma faca de grandes dimensões para a aula de português. Cada um tira as suas conclusões, mas a verdade é que nós não somos tão parvos como aquilo que nos querem fazer. Mas este mesmo indivíduo é suspeito de ter liquidado a mulher na Grécia, porque o incêndio da Grécia foi muito mal explicado. Só a casa dele é que ardeu, ele tirou de lá os filhos, mas não tirou a mulher, nem disse a ninguém que estava lá a mulher dentro. Os bombeiros só deram conta disso quando viram o corpo carbonizado. Está a ser investigado na Grécia também. Ora, é o próprio socialismo quem o confessa. Portugal está a empobrecer desde 2004 e até antes, desde 2002, desde o tempo em que Guterres, que é o secretário-geral da ONU, secretário-geral já é uma coisa comunista, não é? Secretário-geral da ONU fugiu daqui para ir para os refugiados, portanto refugiou-se ele muito bem, ele foi aquele que melhor se refugiou daqueles refugiados todos, correu o mundo em hotéis de 5 estrelas, com tudo pago, e depois foi para secretário-geral da ONU, que ninguém faz a mínima ideia quanto é que ele ganha por mês, mas sabemos uma coisa, impostos não paga, aquilo não é considerado um vencimento, é um subsídio, é uma coisa assim do género, portanto são umas centenas de milhares que ele não paga zero de impostos. E para além disso, ainda recebe de Portugal 2 pensões no valor de 7 mil e tal euros. Não há dúvida, assim vale a pena ser socialista, meus caros. Assim sim, assim vale a pena sermos todos socialistas. O problema é que isto não calha a todos, só calha a alguns. E portanto, desde o pântano de Guterres, desde a queda da ponte Índice Ribeiro e depois a derrota nas eleições, logo a seguir, as eleições autárquicas, ele aproveitou isso para se pôr a andar e para tratar da vida dele, e que continua a fazer com grande sucesso pessoal e grande insucesso a nível global. Foi apanhado uma lancha rápida com 8 fardos, apenas 8, é um rabbit, é aquilo que nós chamamos um coelho, é uma distração, é para distrair a polícia para depois passar o cargueiro da droga ao lado, mas ela foi apanhada simplesmente porque encalhou, e mais tarde já viemos a saber que apareceu o piloto, um deles pelo menos, apareceu numa praia, portanto ele deve ter caído ao mar, e a lancha foi sozinha e encalhou, e foi por isso que ela foi apanhada. Portugal é a autoestrada da droga na Europa. E vamos ver que há outra notícia também deste género, 2 mesmo.
O dia 1 de Abril é o dia do Costa, e aqui temos o Gepeto a pôr um novo nome ao Pinóquio, um nome diferente, mas provavelmente muito mais adequado do que o próprio Pinóquio, porque Pinóquio não quer dizer nada, agora Costa quer dizer exatamente o que Gepeto pensou. TAP, 8 milhões de indemnizações a 35 pessoas, para já foi o que se apurou. Temos aqui um apurador, mora em Belém, mas não apura nada, mas entretanto os jornalistas, que ainda existem, alguns, vão apurando umas coisas, e apuraram que entre 35 pessoas, pelo menos 8 milhões já voaram de indemnizações doidas, dadas à Lagardère, a estas 35 pessoas. A maior parte delas só receberam 200 mil euros, módica quantia, mas alguns receberam 1,3 milhões, o caso de um ex-administrador, ainda no tempo do Niemann, e muitos receberam 200 e tal, e houve alguns que receberam 340, e não esquece a Alexandra Reis, que recebeu 500 milhões, diz que vai entregar, mas ninguém sabe como. A minha mãe ontem fez 90 anos, cá está esta senhora, esta é a família toda, é matriarca da família. Um beijinho para ela e que dure muitos mais. Polícia cercada e agredida com garrafas na manifestação dos ocupas, os que querem casa sem a terem pago e não a querem pagar. Portanto, querem apenas casas de borla, roubar as casas aos outros. Fiaram-se que Costa ia fazer isso, que Costa tinha batido com a cabeça e tinha ficado mais ultracomunista do que ainda é, e, portanto, é agora a nossa vez, vamos para a rua, ocupamos as casas todas. Aliás, um dos refrões era que as casas vão ser todas ocupadas, eles gritaram isso alto e bom som. E, não contentes, no final no Martim Muniz, e Martim Muniz também é uma zona muito especial da cidade de Lisboa, relativamente aos seus habitantes atuais. No Martim Muniz atiraram com pedras e com garrafas à polícia e fizeram 2 feridos, também destruíram 2 motas, pobres manifestantes, apenas queriam ocupar casas, nada mais, não sei porque é que, enfim, lhes aconteceu esta desgraça de aparecerem 2 polícias para manterem a ordem. Isto realmente não é um Estado de Direito. O Estado de Direito é um Estado sem polícia, sem ordem nenhuma, um Estado completamente anárquico. Isso é que é um Estado de Direito para eles, em que se pode ocupar as casas todas e não há problema nenhum. Já agora também não sei quem é que paga a luz, mas acho que é a Câmara que tem que pagar a luz e a água e o estacionamento para os carros, que também devem ser oferecidos. Não sei se é assim que eles pensam, mas acho que sim. Carros não, que isso é globalismo. Não, é tudo transportes públicos, mas tem que haver um transporte público que os vá pôr a casa. Está bem? Cá está. Ataca a faca no centro ismaelita em Lisboa, acontece aquilo. Depois, homem que matou 2 mulheres no centro ismaelita saiu de casa preparado. Seria dissidente, será dissidente dos ismaelitas. Portanto, agora vai sabendo muita coisa, mas isto é apenas, como eu digo, a ponta do véu, tal como foi o Alexandra Gate na TAP. Vai saber muito mais coisa sobre este tipo, para não lhe chamar outro nome. Cá está a manifestação da pancadaria nos polícias. Está aqui uma moça de amarelo, que vocês podem ver aqui, com um tipo de vermelho ao lado, com mochilas, que lançou, vê-se no vídeo da CMTV, lançou pelo menos 2 ou 3 pedradas ou garrafas, não se vê bem, são objetos grandes, não são pedras, talvez garrafas ou polícia. Vê-se isso perfeitamente no vídeo, que eu não posso pôr aqui, senão corta-me este vídeo. Cá está ela aqui, a ver-se, do lado direito, ela está aqui a lançar um objeto grande à polícia, mas já tinha lançado outro. Portanto, eu digo aqui, a mulher de casaco amarelo e mochila preta atira com 3 objetos que apanha no chão e que parecem ser garrafas aos polícias. Vê-se isso distintamente no vídeo da CMTV, tentem vê-lo. Agora uma notícia brutal. O grotesco absurdo da ideologia de género, escardoida, não é? Posta a ridículo pelos factos. Não é por conversa fiada. O treinador de halterofilismo, em protesto, diz que se sente mulher e participa na competição feminina e claro que bate o recorde. Mas atenção, que o recorde anterior já era de um transgénero, já era de um homem que se tentava fazer passar por mulher, dizia que era mulher, e portanto com certeza que o halterofilismo, um homem tem uma constituição completamente diferente das mulheres, então vem aqui este treinador de halterofilismo a dizer que também se sente mulher e portanto levanta 170 e tal quilos e bateu o recorde que nunca nenhuma mulher conseguirá bater, mas isto foi o absurdo, ele fez isto de propósito para mostrar o absurdo que é a ideologia de género no desporto e em toda a parte. Homem rapta menino de 12 anos junto à escola, viola e filma crime em Vila do Conde. Já chegámos à conclusão que afinal não foi só este, ele fez isto a muitos mais, pelo menos a 4. E eu pergunto quem pode votar contra a castração química. Eu sei que castração é, digamos, uma palavra, um substantivo que choca as pessoas, porque não se trata de castrar, de cortar nenhum órgão a ninguém. É apenas um comprimido que na Europa se chama inibidor da libido, mas aqui é castração química, que
esse comprimido é tomado com a aceitação do próprio agressor. O próprio agressor, ao perceber que não se controla, não tem hipótese de controlar a si próprio, ele opta por tomar esse comprimido que lhe baixa a libido para níveis quase zero e, portanto, ele fica sem aquela vontade de cometer crimes, de fazer asneiras deste cariz sexual. Mas é com a anuência do próprio agressor. É assim que acontece em toda a parte do mundo civilizado. Ele não é obrigado a tomar sequer o comprimido, ele toma se quiser, e com isto reduz a pena, é óbvio, mas se ele não quiser tomar, não toma. Ninguém é obrigado a tomar aquele comprimido. Isto é uma medida que se põe à disposição do agressor, no sentido de ele baixar os níveis de ansiedade, da líbido, para não continuar a perpetrar crimes, porque vamos ver a seguir que há um tipo que já cometeu 12 crimes contra rapazes, 12, vamos já ver a seguir, e vai continuar a cometer, não é? Portanto, o que é que se faz a estes indivíduos? Nada? Deixa-se estar? É o que eu vou perguntar a seguir. Ora, a prestação da casa sobe mais de 300 euros, de 466 para 773, e eu não vejo ninguém nas ruas a gritar contra isto, só vejo gente nas ruas a exigir casas de borla, ocupar casas dos outros, que custaram dinheiro aos outros, que custam em mim aos outros, mas não vejo ninguém na rua a solicitar, a pedir, a lutar, como se diz, pela baixa da prestação, porque ninguém consegue pagar 700, se estavam habituados a pagar 466 e já se sabe, com esforço, então como é que vão pagar 773,28 cêntimos? É impossível, não é? Portanto, a prestação da casa sobe, mas ninguém, é o que eu digo, ninguém reclama, não vejo manifes nenhumas contra esta verdadeira loucura. Só as vejo por parte dos ociosos, dos subsídio-dependentes, de mulheres voluptuosas com barba imensa, como são as fotografias, portanto é todo este género de gente, não vou adjetivar, que vem para as ruas gritar, com o apoio, claro, das manas Mortágua. Vem exigir casas de borla. Não vejo ninguém exigir o abaixamento da prestação, porque simplesmente não se consegue pagar. Aqui tenho eu uma fotografia que mostra, que é do Observador, que mostra a mulher de amarelo que arremessou 3 objetos contra os agentes da PSP, não sei porque é que ainda não está detida, ela é perfeitamente visível nos vídeos da CMTV, nas fotografias do Observador. O fim da manipulação esquerdoida na TV, meus caros. A CNN cai mais de 30% relativo ao ano passado, portanto, em share, para 3,2%. Estamos a falar de TV Cabo. A SIC Notícias tem apenas 2% de share e a CMTV cresce 19,tal% e está com 4,8% em março. Toda a gente diz mal da CMTV e eu também nunca fui grande fã, mas tenho que vos dizer uma verdade. No meio de toda a escumalha que tomou conta das televisões de notícias, a CMTV ainda é mais imparcial. E tem muitos crimes, tem muitas facadas, tem muitos homicídios, mas eu pergunto, mas é a CMTV que mata as pessoas? É a CMTV que faz isso tudo? Não. Vai lá e relata. Se eu estou de acordo com essa linha editorial, não estou. Não acho que se deve encher 24 horas por dia de assassínios e de não sei o quê, mas eles acontecem. Não é a CMTV que os inventa. Agora, tirando isso, esse exagero, que está a ser seguido, curiosamente, pela SIC Notícias também, a ponto de eu já não saber, às vezes, quando vejo uma notícia de um crime qualquer na rua, eu tenho que ir ver qual é que é a televisão, ou é a CMTV, ou é a SIC Notícias, que para não perder mais, vejam que está com menos de metade do que tem a CMTV, para não perder ainda mais, está a seguir o espaço da CMTV para não falir. Falidas tecnicamente são todas, obviamente, mas para não ter que fechar, como aconteceu, ou como vai acontecer com a CNN no Brasil, por exemplo. Então, temos aqui a CMTV, cuja linha editorial eu realmente não sou grande fã, mas é a única cujas notícias, e nomeadamente quando se fala da direita, é a única que não hostiliza a direita. Pelo menos que não chama extrema-direita e não faz as suas peças jornalísticas todas direcionadas no sentido do povo odiar a direita, que é o que acontece com a CNN e com a SIC Notícias. São perfeitíssimamente tendenciosas não, elas são mesmo do lado contrário. A CMTV ainda não chegou a isso e se calhar por isso tem o dobro, mais do dobro do share, por exemplo, da SIC Notícias. Isto é uma obra de arte. Tivemos um boy do PS, toda a vida ganhou a vida com o PS, não é? Toda a vida mamou, como eu digo, na teta do PS e chega à Ministra da Cultura. E isto é uma obra de arte, isto que vocês estão a ver não é uma lixeira. Quer dizer, é uma lixeira. mas é uma obra de arte, para ele. Costa, em 2022, diz: não podemos aumentar salários para conter a inflação. Se aumentamos os salários, a inflação então dispara. Costa, em 2023, aumentar os salários é a única forma de combater a inflação. Perceberam? Ou querem que eu vos faça um desenho?
é que eu também não consigo fazer o desenho e também não consigo perceber. E acho que ninguém percebe isto. Mas é este o primeiro-ministro de Portugal. Nem sequer é um secretário de Estado, não um diretor-geral, não um tipo qualquer que anda aí com um tachito de 3.000 euros, não. É mesmo o primeiro-ministro que diz uma coisa e passado 5, 6 meses diz o seu oposto com a mesma lata, sem se rir. E não há um jornaleco que lhe diga assim, Sr. Primeiro-Ministro, então mas o senhor há 4 meses dizia o contrário, não dizia diferente, dizia exatamente o oposto. E o senhor agora está a dizer o oposto que disse há 4 meses. O senhor toda a vida disse que não se podia baixar o IVA porque não ia dar resultado nenhum e agora vem baixar o IVA. Isto é um circo, não é? Não vou dar o nome ao António Costa, mas isto é um circo gigantesco, este governo, não é? Mais grave ainda, pensou a nível mundial para os católicos, o Papa Francisco vem defender Dilma Rousseff e o Lula. Drão, eu acho que ele não pode estar bom da cabeça. Deixo isto para vocês comentarem, mas eu acho que ele não pode estar bom da cabeça. Um Papa a meter-se em política no Brasil e a defender a Dilma Rousseff e o Lula. Drão, não acredito, ele não está bom. Diz aqui que a nova agência portuguesa para as migrações, diz na sábado, deixa ciganos preocupados. Eu acho que tem razão para isso, sabem porquê? Porque o dinheiro para os refugiados vem da Europa. Portugal ainda fica com algum, talvez metade, e gasta a outra metade. A outra metade fica para o bolso. É assim que isto funciona. Mas o dinheiro para a etnia X não vem da Europa. A etnia X já são portugueses, são considerados portugueses, não vem da Europa. É de cá. Portanto, vem dos nossos impostos. E eu acho que eles têm razão realmente para estar alarmados, porque esse dinheiro vai diminuir muito, não vou dizer que vai acabar, mas vai diminuir muito. Quem traz dinheiro para Portugal, fresco, são os refugiados, são os migrantes, dinheiro da Europa, não são etnia X. Portanto, cuidado, etnia X, que a coisa vai começar a correr mal. Ora, aqui temos a notícia que eu vos falei há pouco. Tutor de menores em escolas de Louros abusa de 10. Não é 1, não é 2, não é 4, é 10 rapazes. O que é que se faz a um tipo destes? Por falarmos há pouco nos inibidores da libido, na castração química, como se diz grosseiramente em português, o que se faz a um bandido destes, pergunto eu? Dá-se-lhes umas aulas de cidadania e ideologia de género? Ou será preferível umas aulas de alterações climáticas? Porque ele, coitado, deve ser uma vítima da sociedade. Os 10 rapazes não interessam nada. Se fosse um padre já interessava. Mas como não é padre não interessa nada. Portanto, os miúdos não interessam, é como as 2 que foram assassinadas, isso não interessa nada. Agora, coitadinho, pá, da pessoa que faz isto, pá, que é uma vítima da sociedade. O que é que se faz a um tipo destes? E cá está a notícia mais maravilhosa que eu me lembro de ter dado nos últimos tempos. Um manguito gigante com 2 metros de altura que foi exposto, que foi apresentado em frente ao Palácio de Belém. E querem saber o que fez Marcelo? Mandou transportar o próprio manguito gigante, como sabem, um gesto de Rafael Bordal Pinheiro, o manguito, sabem o que é, para os próprios jardins de Belém. A capacidade que tem Marcelo de brincar com isto tudo, ou seja, de desdramatizar tudo isto. O próprio artista diz que isto é um protesto dos portugueses contra a ingovernabilidade do país. É o próprio artista quem o diz e vai agora publicar, vai produzir manguitos em ponto mais pequeno para vender, pelos vistos, e eu compro um. Realmente estou de acordo com esta forma de expressão, que não bate em polícias, não parte montras, não destrói motas nem carros, não faz nada, é só pôr ali e diz, olha, os portugueses, isto significa a revolta dos portugueses contra um estado de ingovernabilidade total, pelo menos por parte destes protagonistas que lá estão, e portanto este é o símbolo que eu quero passar como imagem do que está a acontecer a Portugal por parte de um governo completamente incapaz, completamente incompetente, para não lhe chamar outras coisas piores. Eu compro um destes. E Marcelo, espertalhuço, mandou logo vir isto para dentro dos jardins do Palácio, como quem diz, eu entro na brincadeira, isto está tudo bem, isto não há problema nenhum, isto é liberdade de expressão. Mas isto é mais do que liberdade de expressão, isto é a revolta de um povo. Medina e Galamba acusados de ato ilegal, mas não é só um ato, são todos os atos. Quiseram meter, como disse há pouco, a CEO francesa nos cornos do touro, como se diz, ou transformá-la num bode expiatório, mas correu-lhes mal e correrá sempre mal porque eles
mentem, eles fazem asneira e tentam encobrir com outras asneiras. Nenhum deles é particularmente brilhante, nem no discurso, nem na própria inteligência, e, portanto, quando fazem uma asneira, em vez de virem pedir desculpa por ela, tentam tapá-la com uma asneira ainda maior. Né? Como costuma dizer, pior a emenda que o soneto. E pensavam que saíam airosamente queimando, atirando com a CEO francesa para a fogueira, mas tiveram azar, como se vê, está a comunicação social toda a dar eco àquilo que ela diz e ninguém liga importância nenhuma nem a Medina sem R, nem ao Galamba do lítio. E enquanto os jornalistas ficam todos satisfeitos com notícias destas, em que aparece uma lancha usada no narcotráfico encontrada carbonizada em Castro Marim, enquanto eles ficam satisfeitos, e as autoridades parece que também dizem, conseguimos apanhar o quê? Não apanharam nada, nem um grama de droga. Vejam, os jornalistas ficam todos satisfeitos com notícias destas, que mais não são do que a confirmação de que a entrada da droga pelo Guadiana é a céu aberto. Eles, quando elas avariam, não vão rebocá-las, não é? Deitam-lhes o fogo, mas a droga não está lá, a droga foi vendida. E mais, muitas destas pequenas lanchas já são usadas para desviar, como disse há pouco, a atenção das autoridades. Elas são precedidas de uns telefonemas anónimos para as autoridades a dizer, atenção, cá às tantas horas em tal sítio vai passar uma lancha rápida carregada de droga, vão lá buscá-la. E eles vão todos a correr, ficam todos bem vistos, realmente a droga passa lá, mas aquilo é uma pequena parte, é 1%, digamos que são os royalties, o imposto que eles pagam às autoridades para as manterem ocupadas com aquela lancha, quando depois entrou para o outro lado. Recordem que a semana passada eram 3 lanchas ao mesmo tempo. A polícia teve que decidir qual aquela que iria perseguir. Claro que decidiu pela mais pesada, e muito bem, só tinham uma lancha, eles eram 3, tem que ir atrás de alguma. Optaram pela mais pesada, que é aquela que anda menos, tinha 3 toneladas de droga ou coisa de género, por aí. Portanto, andava menos do que as lanchas da polícia. As outras 2 levavam menos droga, andaram mais. Bom, mas mesmo isso são rabbits, são aquilo que eles usam para distrair as autoridades. Isto é usado em toda a parte do mundo, não é só em Portugal. E eles ficam todos satisfeitos quando veem uma lancha carbonizada. Não. Esta lancha carbonizada quer dizer que a droga foi toda entregue e que a lancha estava avariada, não valia a pena ir recuperá-la. Então deita-se fogo. Na Finlândia, os conservadores vencem as legislativas logo seguidos do partido da extrema-direita. Isto quem o diz é a CMTV. Em todos os países verdadeiramente desenvolvidos na Europa, como escrevo aqui, onde os cidadãos ganham entre 4 a 8 vezes, eu repito, entre 4 a 8 vezes o que ganham os portugueses fazendo o mesmo serviço, para as mesmas tarefas, quem ganha sempre é a direita. Em todas as eleições. Pode ganhar mais, pode ganhar menos, mas geralmente está sempre a aumentar. E cada vez mais, como digo, ninguém quer empobrecer na Europa desenvolvida. Só nos países do sul da Europa, que é a Europa latina ou latrina, não sei bem, é que o anacrónico socialismo ainda tem poder. Portugal e Espanha. Os últimos 2 bastidores do socialismo corrupto e empobrecedor dos povos. Ponham aqui os olhos, senhores jornalecos, ponham os olhos no que se passa em toda a Europa. Quanto mais desenvolvido é o país, quanto mais rico é o país, mais à direita ele é governado. E não é fascismo, é o povo que decide que quer governos de direita, porque os governos de esquerda, já toda a gente percebeu que existem para empobrecer. Aquelas ideologias não se aplicam ao mundo corrente. Nunca se aplicaram. Já mesmo no tempo do comunismo, 1917 na Rússia, 1949 na China, nunca se aplicou aquilo, nunca funcionou. Teve que ser sempre uma ditadura, nunca foi uma democracia. Porque será que a Rússia e a China não são democracias? Por algum motivo será. É quando forem democracias deixam de ser comunistas, não é? Obviamente. Portanto, para continuarem a ser comunistas, têm que acabar com a democracia. Dizem que há uma democracia, pode-se votar, mas é só num partido. Ok? Estão à vontade. E, portanto, ridículo, não é? Nos países onde a democracia existe mesmo, quem ganha é a direita, nunca ganha a esquerda. E aqui está a prova, mais uma vez, na Finlândia, um país altamente desenvolvido. Quase por fim, a culpa não é das trotinetes que foram banidas em França. Paris votou contra as trotinetes, porque aquilo é uma lixeira, aquilo é acidentes, aquilo é de qualquer maneira, mas a culpa não é das trotinetes, elas não andam sozinhas, ainda. É do uso caótico que certas franjas da população, e leiam bem, certas franjas da população, não é toda a população, delas faz, o uso que delas faz. Não estamos ainda preparados para este avanço civilizacional. As pessoas de bem usam as coisas bem, poupam-nas para o próximo utilizador.
A bandidagem usa e a seguir parte, deixa, atira por meio da estrada, atira para os canais do Sena, atira para onde quiser, e portanto isto é a bandidagem que não trabalha, que rebenta com tudo. Agora a população de bem vai deixar de ter este serviço, que é um serviço que, enfim, que era útil para milhares e milhares, talvez até mais de 1 milhão de pessoas, deixa de ter, as pessoas de bem deixam de ter esse serviço porque há a bandidagem que destrói tudo, que rebenta com tudo. Porquê? Porque a França é um país assim com uma costela à gauche. E gauche, já agora, queria dizer aos jornalistas da RTP1 que por lapso traduziram gauche como extrema-direita, quero dizer-lhes que gauche quer dizer esquerda em francês. Portanto, a extrema-esquerda é que fez os desacatos todos em Paris. A extrema gauche, quer dizer extrema-esquerda, não é extrema-direita. Apareceu na RTP por 2 vezes na mesma peça. Quando lá o ministro francês dizia extreme gauche, eles traduziram por extrema-direita. Mais à frente disse a mesma coisa, voltaram a traduzir por extrema-direita. Portanto, não pode ser lapso. Não há qualquer semelhança entre gauche, esquerda, e droite, direita. Não há semelhança. Portanto, fizeram de propósito. É a bandidagem dos jornalecos que pululam na RTP1, paga com os nossos impostos. Mas é o que há ainda. E o Observador diz-nos que a ADSE reconhece que aumentos de preço não são simpáticos. O que é que aconteceu? Os funcionários públicos foram aumentados na despesa, a ADSE subiu de preço e perdemos alguns serviços. Serviços e com participações. E é o que eu digo, os funcionários do Estado pagam cada vez mais. Eu já pago cerca de 90 euros, fui ver ao meu recibo, 89 e qualquer coisa, por mês. Quer use, quer não use. Felizmente, nunca uso, praticamente. Durante o ano uso uma vez, nem tanto. E os serviços são cada vez menores. O socialismo é isto, para que cada vez mais ociosos possam ter acesso a tudo. A verdade é que quem trabalha tem que ser roubado todos os meses e de ano a ano vai perdendo metade das suas regalias, metade do que ainda tinha. Por este dinheiro, por 90 euros por mês, consegue-se um bom serviço de saúde, um bom seguro de saúde. A ADSE deixa de ser interessante, mesmo para quem ganha pouco. E acho que a ideia deles é mesmo essa, é que toda a gente desista da ADSE, funcionários públicos, e passem a contratar seguros de saúde. É o que eu penso. E, meus caros, isto é sempre bom para alguém. O governo vai pagar 230 mil euros a uma empresa para fiscalizar a evolução dos preços dos alimentos. Mas é para repor... Não, é só para dizer se os preços estão de acordo com o IVA zero ou se não estão. Claro que já subiram, por exemplo, o óleo Fula já subiu 60 e tal cêntimos, não é? Já temos a notícia de que ainda não entrou o IVA zero e o óleo Fula já subiu 60 e tal cêntimos. Pronto, eles protegem-se, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, aqui a culpa não é só do governo, nem é só da distribuição, é de ambos. Há sempre alguém que ganha com todas estas medidas, a verdade é esta, e há sempre quem pague por tudo isto. Imaginem lá quem é que paga tudo isto. Quem paga impostos. Quem trabalha, portanto, porque quem não trabalha não paga impostos. O amigo Batista Leite vai suspender o mandato de deputado do PSD para dirigir a organização ligada à saúde. E eu digo que se acabou a mama, sabem. Durante os maravilhosos 2 anos da palermia, toda a gente ganhou milhões. Esses milhões foram pagos por laboratórios, por farmacêuticas, pelas TVs, quando os convidavam a ir todos os dias debitar informação e aterrorizar o povo, e até pelo governo através da DGS. Acabou-se a mama, acabou-se a palermia, agora tem que se voltar à estaca zero. Ganhar milhões com a inteligência artificial ligada à saúde, pois com certeza. Para que precisaremos de médicos no futuro, para que precisaremos sequer de professores, a inteligência artificial faz rigorosamente tudo. E terminamos com a primeira página do Expresso, que diz a mesma coisa que todos os outros dizem. PS em queda livre e já está empatado com o PSD, mas em baixo diz Chega é o partido que mais ganha. É sempre a mesma coisa e eu pergunto, mas será que os jornalistas não se cansam de escrever a mesma frase, meus caros? O Chega é o partido que mais cresce. A muitos deles dá-lhes uma azia terrível, uma azia mortal. Mas como diz o outro, habituem-se. Habituem-se porque vai ser assim. Não 4 anos, mas se calhar 4 décadas, pelo menos. Um grande abraço e até logo.